ele era um mestre, ou seja, ele que liderava os outros. E a ira dos judeus naquela época era que um publicano era judeu, mas trabalhava para os romanos, porque os romanos praticamente dominaram Israel. E tinha lá um publicano, um que era judeu, trabalhando para os romanos, tirando do povo, que era a raça dele, que era o povo dele. E Zaqueu era o líder deles. O interessante é que nós não sabemos muito detalhe da história, porque não nos revela o que aconteceu ali por trás. Mas podemos ver que é bem provável que Cristo pregou naquela casa, na casa de Zaqueu. E quando falamos que devemos dar fruto que mostre arrependimento, isso é uma história que a gente tem que lembrar, a história de Zaqueu. Porque Zaqueu era cobrador de imposto e ele roubava o povo também. E que quando ele ouviu a mensagem do Senhor, que eu acredito que o Senhor estava trazendo uma mensagem naquela casa, Zaqueu, ele por conta própria, ninguém falou com Zaqueu. A Bíblia não revela que apontaram o dedo para Zaqueu ou encostaram Zaqueu na parede. Mas Zaqueu por conta própria disse que metade dos bens dele ele doaria para os pobres. E que devolveria, se tivesse roubado alguém, usurpado de alguém, devolveria 4 vezes mais. Pela lei, naquela época, um dos publicanos que roubassem a mais, ele tinha um juros de 20% para poder devolver a mais. Zaqueu simplesmente estava devolvendo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Zaqueu demonstrou fruto de arrependimento. Demonstrou fruto de arrependimento. Quando uma pessoa se converte, de verdade diante do Senhor, ele demonstra frutos de arrependimento, mudando radicalmente a sua vida, porque se rouba, não rouba mais, se adultera, não adultera mais, se fornica, não fornica mais, se comete pecado, não comete mais. E se caso caia em pecado, ele vai para o Senhor, porque ele está em constante arrependimento. Não só o novo, mas também os velhos decididos. Tem que ser da mesma forma. Então há 3 entendimentos importantes no Evangelho. E esses 3 entendimentos seguem pela minha vida inteira. Que é, não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. Não há salvação sem arrependimento. Eu não sei quem foi, quem está anunciando qualquer tipo de salvação, se primeiro a pessoa não se arrepende dos seus pecados. Não existe salvação, a Bíblia é recheada disso. E nisso, irmãos, voltando aqui ao texto, talvez as pessoas achem, vou ler um texto, e talvez ainda não adentrou no texto, mas vamos tentar adentrar no texto e tentar entender um pouco do que Cristo falou a respeito de Jonas. O interessante do versículo que eu quero frisar é no versículo 41, que diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui um que é maior do que Jonas. Glória a Deus. Para podermos entender essa mensagem, para podermos entender esse versículo, precisamos conhecer um pouco da história que achamos que conhecemos de Jonas. Ouvimos muito falar da história de Jonas, né? Nós não ouvimos falar muito da cidade de Nínive. O que era e que cidade era Nínive? Antes de entrarmos na história de Jonas, precisamos entender quem era Nínive. Irmãos, Nínive, temos Brasília como capital do Brasil, não é isso? Nínive era a capital da Assíria. Aí tudo bem, podemos entender até então que Nínive era uma cidade extremamente rica, extremamente glamurosa, bonita naquela época e capital da Síria, certo? Mas o que isso tem a ver? Irmãos, quando conhecemos um pouco mais da história do Antigo Testamento, a Assíria era inimigo do povo de Israel, era o maior
povo de Israel. Só para vocês terem ideia, a Assíria, quem destruiu o reino do norte quando o reino de Israel foi dividido, foi o rei da Assíria, foi o povo da Assíria, foi os assírios, que destruiu o reino do norte e levou cativo Israel, devastou as 10 tribos do reino de Israel. Irmãos, os assírios eram extremamente violentos, eram extremamente perversos. Eles não só matavam, mas a vontade que eles tinham era de torturar. Eles riam em cortar a cabeça, eles riam na parte sexual, eles pegavam, escravizavam as pessoas e faziam todo tipo de atrocidade. E principalmente acumulava a cabeça dos seus inimigos, das pessoas que ele dominava. E Israel estava entre os povos que guerreava constantemente com os assírios, principalmente o reino do norte. Porque quando Israel, enquanto o rei Davi, no reino de Salomão, era um povo só, as 12 tribos. E aí quando conhecemos a história, sabemos que houve um racha, né? Que a escola bíblica dominical tem que falar a respeito disso. Por que, irmãos, temos que falar a respeito disso? Porque se você não conhece a história da divisão do reino de Israel, você não vai conseguir entender os profetas. Você não vai conseguir entender os profetas menores e os profetas maiores. Por isso que muitas pessoas na congregação não conseguem entender quando lê as mensagens, os versículos dos profetas menores e maiores, porque os profetas estavam ali dentro, uns do reino do norte, outros dos reinos do sul. Uns profetizavam para o reino do norte, uns profetizavam para o reino do sul. E quem profetizava para o reino do norte era Jonas, era um dos profetas que profetizavam para o reino do norte, era um dos profetas. E o que é que acontece, irmãos? Pense bem, agora voltamos e vamos lembrar da história de Jonas. Quem era Jonas? Profeta do Senhor, certo? E conhecemos o livro de Jonas, que eu acredito que só tem 4 capítulos. Jonas foi enviado para Nínive, e na verdade decidiu ir para Tarsis, certo? E aí ouvimos muitas pessoas falando a respeito de Jonas, que Jonas não queria, desobedeceu e ir para Nínive, que era a ordem de Deus. Pense só, eu quero que vocês analisem comigo e entendam o motivo de Jonas. Vamos entender o motivo de Jonas, vamos fazer uma exegese, né? A gente chama de exegese, é um estudo mais profundo, observamos alguns versículos, e todos os versículos em um conjunto para podermos entender a história. E Jonas foi enviado para Nínive, ou seja, um reino adversário. Algumas pessoas, irmãos, acham que Nínive era do povo de Israel. Nínive era a cidade adversária do povo de Israel. Não só do povo de Israel, mas de todos os povos que estavam ali na circunvizinhança de Israel. E o povo assírio era exterminador, era violento, era exterminador, e levava cativo, e torturava. Pense, eles tentaram várias vezes guerrear com o reino do norte, mataram muitos dos judeus, mataram muitos dos israelitas, vamos considerar que os judeus foram depois, mas mataram muitos dos israelitas, e Jonas foi enviado por Deus para levar arrependimento, ou seja, para que o povo dos assírios pudesse se arrepender dos seus erros. Irmãos, quando eu leio a história de Jonas, eu vejo o livro de Jonas como um dos livros mais belos de toda a Escritura. Porque o livro de Jonas, para alguns, até mesmo como é ensinado para as crianças, considera que o livro de Jonas, é o livro de um homem que foi engolido pelo grande peixe, e que aí costuma dizer que era a baleia. Mas, na verdade, o livro de Jonas é a história do amor de Deus para com o ímpio. É uma linda história do amor de Deus para com o perverso. Irmãos, isso é retratado em nós. Isso é retratado em nós. Então o que é que acontece? Imagine você vai tentar entender, vai passar a entender a situação de Jonas. Costuma dizer, Jonas não foi para Nínive porque estava com medo. Se você ler todo o livro de Jonas, que é interessantíssimo, irmãos, eu aconselho você chegar em casa e ler o livro de Jonas,
Leia, só são 4 capítulos, mas é muito lindo. Ele foi enviado para Nínive e algumas pessoas costumam dizer que Jonas estava com medo de ir para Nínive. Por isso que ele desviou para Tarsis. Não, irmãos. Se você ver a história, Jonas não estava com medo. Jonas era um profeta, mas não estava com medo para proclamar e anunciar em Nínive. Não era medo que Jonas tinha. Jonas queria vingança. E isso você pode ver no capítulo 4. Ele mesmo disse para o Senhor. Por que ele queria vingança? Porque ele sabia que Deus, o nosso Deus, era um Deus perdoador. Está no capítulo 4, irmão, de Jonas. Que Deus é um Deus compassivo. E que aquele que se arrepende, o Senhor se inclina. Mas o que é que Jonas queria? Se Deus tinha decretado juízo sobre a cidade de Nínive, Jonas queria que esse juízo recaísse sobre Nínive. É por isso que ele não queria anunciar salvação para Nínive. Porque ele queria que realmente Nínive fosse destruída. Entenda a situação de Jonas, irmãos. Jonas, o povo dele, pense a sua família. Pense a sua família. Pense os seus parentes à sua volta. Pense pessoas violentas que peguem a sua família. E livre Deus, isso nunca aconteça. Mas imagine, pessoas violentas pegam e matam alguns dos seus parentes, pessoas que você ama. Violentam algumas pessoas que você ama. Filho, corta a cabeça de um e ri. Irmãos, os assírios faziam isso o tempo todo, com todos os povos e com Israel. Agora pense, Jonas, se coloca no lugar de Jonas, vendo o povo dele sendo torturado, sendo violentado, a família dele, o povo dele, os de sangue, sendo violentado. O que acha ele na carne? O que você acha que Jonas queria para esse povo? Extermínio, que o povo fosse destruído. Mas Deus, ele amava. Deus, ele amou. Glória a Deus. Deus, ele deu oportunidade. Amém. E o interessante é que, em resumo da história de Jonas, Jonas acabou caindo no mar, porque ele sabia que era por conta dele, que o mar estava revolto ali naquele barco, né? E pegaram Jonas e jogaram no mar. E o peixe grande, que a gente não sabe ao certo, foi engolir Jonas. Pense comigo, irmãos, que coisa interessante. Deus não poderia simplesmente soprar um vento no barco e direcionar o barco para Nínive? Poderia ou não poderia? Era mais simples, não seria mais simples? Ele simplesmente soprava um vento sobre o barco e guiava o barco até Nínive, se queria forçar Jonas a ir até Nínive, mas não. O Senhor, ele trabalha, o Senhor tem os seus porquês. O Senhor tem as suas razões, o Senhor tem os seus motivos que Ele faz em nossas vidas, ainda que nós não entendamos. Sabe o que acontece, irmãos? Imagine o povo assírio extremamente violento, que odiava todos os outros povos, escravizava os outros povos, odiava Israel. Se Jonas chegasse, descesse do barco e anunciasse que o Deus dele iria consumir, e se eles não se arrependessem, o que você acha que aconteceria com Jonas? Porque acha que Jonas não foi destruído e não foi morto pelos assírios? Curioso, né? É muito curioso isso. Jonas era um homem só. Um homem só. O que Jonas era? Tinha bonitinho, uma beleza, estava cheio de dinheiro, estava folheado a ouro, para que o povo não pudesse não matar ele? Não, irmãos. Aí, conhecendo a história dos assírios, entendemos o motivo de que Deus enviou o grande peixe e engoliu Jonas e depois cuspiu Jonas em Nínive. O que acontece? Os assírios, eles adoravam o deus Dagon. Alguns de vocês assistiram até alguns filmes que falam de Dagon, principalmente Conan. Não sei se vocês assistiram Conan. Antigamente, Conan falava muito desse negócio do Dagon, que era o deus peixe, né? Então os assírios adoravam esse Dagon, que era o deus peixe. O que acontece? Havia um ditado entre os assírios que esse deus peixe, Dagon, de tempos em tempos, enviava um profeta dele para poder anunciar uma mensagem e uma proclamação de salvação para eles. Pense na história.
E aí, quem foi que apareceu para ele cuspindo um peixe cospe o Jonas? Eles vão achar agora que Jonas é o quê? É o mensageiro do Deus que eles achavam. E Jonas, por isso que eles não matam Jonas. Por isso que eles não pegam Jonas e exterminam Jonas. Eles ouvem a mensagem de Jonas, mesmo Jonas desgostoso, mesmo Jonas não querendo trazer aquela mensagem. E por incrível que pareça, depois que Jonas sai pelaquela imensa cidade anunciando para que eles pudessem se arrepender, irmãos, eles na mesma hora, não sei se foi na mesma hora, no mesmo dia, o rei decretou jejum para que todo o povo se arrependesse. E Jonas não ficou feliz com aquilo. Mas irmãos, nisso vemos a grandeza do nosso Deus e o amor do nosso Deus. Ele não queria ir. Ele não queria ir, e entendemos o motivo. Mas Deus, Ele é grande, e Deus, Ele é amoroso. E o que acontece? Deus, Ele perdoa aquele povo, porque Ele se arrepende. Ele se arrependeu, o povo se arrependeu de tudo que tinha feito. E o Senhor, Ele vai, tira as mãos dele do julgamento que estava ordenado para Nínive. Mas o que acontece, irmãos? Alguns anos se passam, não era mais aquele povo, e por não ser mais aquele mesmo povo, eles voltam a fazer tudo novamente. E aí quem praticamente anuncia a destruição de Nínive? Aí vemos Naum. O profeta Naum, depois de alguns anos, anuncia a condenação para Nínive, e Nínive, em torno de 100 anos, foi destruída. Foi destruída. Mas o arrependimento, irmãos, o arrependimento nos livra da ira vindoura. O arrependimento nos livra do inferno. Aprendemos com isso que Deus procura salvar o homem de todas as formas, sempre respeitando a nossa maneira de pensar e até mesmo a nossa debilidade e até a idolatria de muitos, para que no final entendamos que somente Ele é o Senhor, e somente através dele é que vem a salvação e a vida eterna. Foi assim com Nínive e é assim até hoje. Glória a Deus. E Cristo se revela e anuncia a todos os homens para que se arrependam e para que creiam nele. Amém, Jesus. Para que possamos ser livres da ira vindoura. Uma certa vez eu perguntei a alguns jovens: você sabe do que Cristo te livrou? Aí alguns ficaram sem saber. Ah, livrou do inferno. Sim. Mas Cristo te livrou da ira divina que recairia sobre todos. Glória a Deus. Cristo tomou a nossa frente. Amém, Jesus. Cristo tomou a nossa frente para todos aqueles que olharem para Ele, se arrependerem dos seus pecados e crer nele, alcança salvação. Cristo nos livrou, porque Ele mesmo recebeu o julgamento divino, Ele mesmo recebeu a ira de Deus sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar. É por isso, irmãos, que devemos estar sempre diante dEle, sempre agradecer a Ele por esse imenso amor que Ele tem para conosco. Aleluia. Assim, eu deixo essa mensagem para os irmãos. Amém. Glória a Deus.